O que a Bíblia diz com respeito ao quadro atual do mundo? O apóstolo São Paulo, em sua carta de 2 Timóteo, capítulo 3, a começar dos versículos 1 ao versículo 9, ele nos diz, tem por epígrafe, extrema corrupção nos últimos tempos. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfêmio, desobediente à pais e à mãe, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliável, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amantes dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Deste afasta-te, porque destes números são os que se intrometem pelas casas e levam cativas mulheres nessas, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprende sempre e nunca pode chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambre resistiram a Moisés, assim também este resistes à verdade, sendo homens corruptos de entendimentos e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto os seus desvários, como também o foi daqueles. Então, aqui, o apóstolo São Paulo já profetizou, deu um diagnóstico do mundo como seria nos finais dos tempos. É isso que nós estamos vendo antes do arrebatamento da igreja, como estaria o mundo. E Jesus também fez referência com respeito aos dias de Noé. Assim como foram nos dias de Noé, comiam, bebiam e davam-se em casamento, assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, a Bíblia é a palavra de Deus e ela é digna de toda a aceitação. Que o homem acredite ou não, ela não deixará de ser a palavra de Deus. E cada dia ela está se cumprindo-se. Foi isso que Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Ou seja, todas elas irão se cumprir. Então nós estamos vivendo os últimos dias aqui na terra. E a Bíblia nos alerta para este fato, para esta realidade, que Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja. Mas eu quero deixar bem claro aqui, isto não será antes que venha a manifestação do erro, assim profetizou o apóstolo São Paulo também em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e versículo 2, ele diz: porque quando vocês ouvirem dizer paz e segurança, lhes sobrevirão repentina destruição. Então Deus permitirá a operação do erro, que será manifestada através do anticristo, mas isto, o espírito do anticristo já está operando, ou seja, o espírito do engano, o espírito da mentira. O mundo não está fora do controle de Deus. Muitos que não entendem, que não conhecem a Bíblia, a palavra de Deus, é novidade. Estão surpreendidos pelo que está acontecendo no mundo. Mas para aqueles que conhecem a palavra de Deus, cada dia mais ela está evidente de que ela é a palavra de Deus e tudo está se cumprindo. Então Deus permitiria a operação do erro. É isso que nós estamos vendo. O homem tem tentado consertar o mundo. Os religiosos estão preocupados com o problema espiritual do mundo. Mas tudo está no cronograma de Deus. Tudo está no calendário de Deus. Nada é surpresa para Deus. Pode alguém perguntar, indagar, onde está Deus? Deus sempre esteve aonde ele estava. Quando Deus enviou o seu Filho a este mundo aí, poderíamos questionar aonde estava Deus, que não viu
o sofrimento de seu filho, Deus estava no mesmo lugar como ele deveria estar, sentado no trono, porque tudo tem um propósito. Jesus Cristo tinha que vir a este mundo. Então, quando Jesus estava sofrendo lá na cruz do Calvário, quando ele exclamou: Deus meu, por que me desamparou? Não, Deus não tinha desamparado, porque estava dentro do propósito de Deus, ali que Jesus Cristo tinha que morrer na cruz do Calvário, tinha que tomar os nossos pecados para nos trazer uma eterna salvação. Então muitos questionam: aonde está Deus que não está vendo tantas coisas que está acontecendo? Deus está contemplando tudo, ele continua sendo o mesmo. O Deus Todo-Poderoso, o Deus Onisciente, o Deus Onipresente e o Deus Onipotente. É verdade que o homem é responsável pelos seus atos praticados. A Bíblia diz: de que se queixa-se, pois o homem, queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Então tudo o que está acontecendo é consequência da desobediência do homem que se afastou de Deus. E o ser humano é dotado de livre-arbítrio, de inteligência. É bom ele parar e refletir, né? Quais são as minhas decisões, né? O que eu estou fazendo para que o mundo seja melhor? O que estou fazendo porque as coisas não estão dando certo? Então é bom refletir que o homem é um ser inteligente. A Bíblia diz que Deus fez o homem perfeito, mas ele procurou muitas invenções. Então o mundo está nesse caos espiritual, nesse caos moral, porque o homem tem afastado de Deus, o homem tem negado toda a verdade de Deus. Então, a tal ponto de querer profanar o livro santo, o livro sagrado, indo de encontro aos princípios morais e éticos estabelecidos pela palavra de Deus. O homem está criando regras, estão criando normas contrariando a Bíblia, está afrontando a palavra de Deus. É que nós estamos vendo aí, mas Deus está contemplando todas as coisas. De Deus não se escarnece, da palavra de Deus não se escarnece. E o homem tem escarnecido da palavra de Deus, tem zombado de Deus, né? Tem abusado do amor, da misericórdia de Deus. Deus é amor, mas Deus jamais é cúmplice com o pecado. O que é o pecado é pecado. Jamais Deus irá contrariar a sua palavra de maneira alguma. São um princípio inegociável, né? A Bíblia é a palavra de Deus. A família foi instituída por Deus. É um livro que foi divinamente inspirado por Deus. Apesar de ser escrito por homens sujeitos às mesmas paixões como qualquer um de nós, mas ele foi usado, foi inspirado pelo Espírito de Deus para falar, para registrar aquilo que Deus queria que fosse registrado. Então, repito, de Deus não se escarnece. Jamais Deus irá mudar aquilo que está na Bíblia Sagrada. Ela é a palavra de Deus. Então, tudo aquilo que o homem semear, isto também se fará. Então, a arma mais poderosa na mão de Satanás nesses últimos dias é a própria palavra de Deus. Ele vai querer distorcer a palavra de Deus e vai querer moldar a palavra de Deus a sua maneira. Mas a igreja do Senhor, que é a coluna da verdade, que não negocia a palavra de Deus, ela aceita a palavra de Deus na sua íntegra, né? Que ela não deve ser mudada de maneira alguma. Satanás tem tentado dilubriar, enganar, e está enganando muitas pessoas aí. Jesus disse que ele edificaria a minha igreja. Está surgindo aí diversas igrejas dizendo que é a igreja de Deus, pregando a palavra de Deus, dizendo que Deus é amor, mas Deus é santo. Deus não se comprai com o pecado a ponto de, na cruz do Calvário, virar o rosto numa linguagem figurativa. Deus meu, por que me desamparaste? Ali nós vemos o próprio Filho de Deus, quando tomou o pecado da humanidade, Deus desamparou, ou seja, aquela comunhão que Jesus tinha com Deus, ele perdeu, se tornou-se um pecador, um maldito.
tudo por causa do pecado. Então Deus não poupou nem a seu próprio filho, mas ele sofreu a penalidade do pecado. Por isso, só tem uma escapatória para este mundo, para o homem que se encontra distanciado de Deus, se arrepender dos seus pecados e confessá-lo ao Senhor Jesus Cristo. Caso contrário, todos aqueles que não se arrependeram, reconhecendo que é um pecador e que Jesus é o grande Salvador, jamais irá ser salvo, porque a Bíblia diz que todos nós pecaram e ficamos separados da presença gloriosa de Deus. Então só existe uma escapatória. Jesus é a única verdade, é o único caminho que pode realmente recuperar este homem perdido. Então, repito, de Deus ninguém se escarnece, não se zomba da palavra de Deus. A Bíblia é um livro santo. Deus ama o pecador, ama a todos que se encontram extraviado, separado, mergulhado na lama do pecado. Sim, Deus lhe ama assim como você é, mas ele não está satisfeito com o pecado, né? Ele não é complacente com o pecado, com a imoralidade. Então, saiba de uma coisa, que a Bíblia já registrou o quadro negro do mundo. Então a Bíblia é digna de toda aceitação. Veja que realmente a igreja do Senhor está viva e ativa no planeta Terra. Mais do que nunca, o Senhor está conscientizando, né, o mundo de que Jesus está voltando. Assim como aconteceu nos dias de Noé. Deus levantou Noé, o pregoeiro da justiça, 120 anos, ele pregou que Deus iria mandar um dilúvio e não acreditaram. E o dilúvio veio. Então já quase há 2000 anos também a igreja do Senhor está pregando que Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja. Que Jesus está voltando